Eu acho que não sei se vocês estão recebendo aí, parece que tem gente de fora do domínio, não sei se é mãe de aluno. Será que Eu tem vi aqui, Thaís Adriana Amamoto? Amamoto. Que eu não consigo, eu não estou conseguindo. Acho que é só quem criou o Meet, será que consegue aceitar? Eu criei, Acho que já entrou. já, Adriana, acho que já está já aí. Boa entrou, noite. já entrou. Boa Boa noite. noite, Adriana. Podemos, Thaís? Acho que sim, Giza. Então vamos. Boa noite, queridas, queridos. É um prazer imenso receber vocês aqui no Clube de Leitura Pioneiro, que encerra na noite de hoje a nossa quinta programação, né? Nós começamos em 2019 e nós estamos no nosso quinto ano, com muito orgulho, com muita honra. E já anunciando que em 2024 a nossa programação está tão especial quanto deste ano. E falando em especial, hoje é a noite dele, né? Ariano Suassuna, autor da consagrada peça de teatro Alto da Compadecida, lida pelas alunas e pelos alunos do 7º ano, que mediarão o encontro desta noite, juntamente com as professoras Thais e Ana Marta. Não se esqueçam que, ao final, a nossa querida bibliotecária Beth fará um sorteio de um título que será adotado ano que vem aqui no Clube de Leitura. Obrigada, Thais. É com você, querida. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês no último encontro do ano do nosso Clube de Leitura e justamente para falar de um livro que eu acho que fecha com chave de ouro esse ciclo de encontros, porque ao mesmo tempo que é um livro muito gostoso de ler, muito leve, muito engraçado, traz também algumas críticas à sociedade, né? Que é o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Como a Giza falou, esse livro, né, essa peça de teatro foi lida pelos alunos dos 7º anos, né? Alguns dos quais estão hoje aqui conosco para contribuir, né, e mostrar um pouco do estudo que eles fizeram da obra, né? Bom, eu queria começar apresentando um pouquinho do autor, né, do Ariano Suassuna, que foi uma figura aí bastante singular, né, um sujeito extremamente engraçado, mas com uma vida bastante rica, né, profissionalmente. Ele foi escritor aí de diversos gêneros, então ele escreveu teatro, romance, poesia, ensaios, foi artista plástico, professor, advogado, se formou em filosofia, trabalhou na Secretaria da Educação e da Cultura, enfim, teve uma atuação aí bem ampla, né, no Nordeste brasileiro, que foi onde ele nasceu e viveu. Ele é de João Pessoa, na Paraíba, né? Embora tenha vivido boa parte da vida numa pequena cidade, né, um pequeno município chamado Taperoá, que é a cidade em que se passam muitas das suas narrativas, né? Inclusive o próprio Alto da Compadecida, né? Ele acontece em Taperoá. Eu selecionei um trechinho de um vídeo com um recorte de uma fala dele, acho que vale a pena para quem não conhece, e que também já traz indícios aí dessa veia artística dele, né? De criação de histórias e, no fundo, de como ele pensa a arte.
Você pode passar, Beth? Não é inteiro, é só um trechinho. Eu vou confessar a vocês, eu minto, tá certo? Eu minto. Vejam bem, não me levem a mal. Eu não gosto de quem mente para prejudicar os outros. Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte. Não é? O mentiroso lírico. Uma vez um jornalista me perguntou se dos meus 2 personagens mais conhecidos, se eu me identificava mais com o João Grilo. Eu disse, nada, é com o Chicó, com aquelas mentiras dele. Eu me identifico muito mais. E astúcia eu não tenho nenhuma. Mas mentir eu minto. Eu minto. Agora mesmo eu estou cultivando um mentiroso lá em Pernambuco. É um sujeito ótimo. Ele inventou que o pai dele é o maior produtor de mel de abelha do estado, porque ele conseguiu fazer um cruzamento de abelha com vagalume. E os mestiços trabalham de dia e de noite à luz das velas. É mentira, mas é uma coisa que devia existir, não é? Então não existe, a gente inventa. E os escritores são assim também. Os escritores são assim também. A gente não se conforma. Mas na minha vida não me acontece nada. Eu não sei se vocês já notaram. Tudo o que é ruim de passar é bom de contar. E tudo o que é bom de passar é ruim de contar. Se a vida de vocês, nesse ano agora, foi toda boa, experimente contar a um amigo. Vocês dizem, olha, no dia 1º de janeiro foi ótimo. No dia 2 de janeiro foi melhor ainda. No dia 3, tranquilo. Ele só aguenta até o dia 4. Tá certo? Agora, se vocês passarem por uma situação difícil, vocês vão ver que é bom de contar. Então, na minha vida não acontece nada. Se eu não mentir, o que é que eu vou contar? Eu gosto de contar a história, não é? Gosto de contar a história. Sou um contador de história. Tem um ditado brasileiro que eu acho uma coisa ótima. O pessoal diz... Bom, eu sou fã dele, né? Até sugiro que depois vocês procurem no YouTube vídeos em que ele aparece dando entrevista ou alguma palestra, porque é um melhor que o outro. Mas o interessante, né? Por que eu selecionei esse trechinho, né? É como ele enxerga e aprecia aquilo que pode originar uma boa história. Né? Esse processo de criação, muitas vezes vindo não da realidade propriamente, né? Mas daquilo que ele chama de mentiras. Né, que nada mais são do que as fantasias, né, a matéria-prima da arte, sobretudo da arte literária, né, ou seja, aquilo de que ela é feita. Então, no vídeo ele menciona, por exemplo, o Chicó, que é um dos personagens principais da peça, um mentiroso inveterado, né, um grande contador de histórias, conhecido pelo seu famoso bordão. Não sei, só sei que foi assim. E toda vez, né, ele soltava toda vez que era posto contra a parede ou confrontado de alguma forma. Esse Chicó, na verdade, foi um sujeito que de fato existiu lá em Itaperoá, né? O primo do Suassuna que conta isso. Era um doido da cidade, né? Que tinha esse apelido de Chicó. E ele também costumava imaginar e relatar esses causos heróicos, né? E fantasiosos. Aliás, por falar em doido, o Suassuna dizia que ele tinha um apreço especial pelos doidos. Né? Ele brinca que talvez até por identificação pessoal. Mas o fato é que ele afirma que os escritores, eles veem as coisas sob uma ótica particular, né? Diferente, como os doidos fazem, né? Então, é como se fosse preciso, de certa forma, abandonar a lógica convencional, né? Para entrar, de fato, no universo da fantasia, né? De criação artística. Pode passar, Betinho, por favor.
Aqui também vale dizer, né, que essa criação artística não pressupõe necessariamente uma originalidade em todos os sentidos, né? É muito comum hoje que se pense que o valor de uma obra está quase que inteiramente associado ao fato de que ela é original, né? Talvez até sem lastro na tradição. E o Suassuna, ele não tem pudor nenhum em admitir que a sua peça, né, O Alto da Compadecida, foi construída a partir de episódios que já faziam parte da tradição popular brasileira, né, nordestina. Então, algumas cenas vêm da literatura de cordel, por exemplo, né, como a ideia do gato que descomia dinheiro, a história da bexiga de sangue, da música que ressuscita pessoas, o cachorro que morre e o seu dono deixa dinheiro para o enterro. Inclusive, o próprio julgamento, né, a ideia do julgamento dos personagens e da intercessão de Nossa Senhora, a Compadecida, vão encontrar, por assim dizer, eco em uma peça popular, né, chamada O Castigo da Soberba. Né? Então, isso que poderia, digamos assim, pegar mal hoje, né, foi feito propositalmente pelo Suassuna. O que ele faz? Né? Ele procura recuperar e reproduzir esses mecanismos narrativos, tanto da comédia medieval renascentista, quanto da comédia popular do Nordeste. Né? Ou seja, é importante para ele que as suas obras tenham esse caráter tradicional e coletivo, onde o autor não está sozinho, né? Ele não escreve por si só, mas ele recebe a colaboração que, no fundo, é a colaboração de uma comunidade inteira, né? Inclusive, outra apropriação que a gente verifica ocorre com o uso do personagem João Grilo, né, que era um personagem já conhecido da literatura de cordel, né, que era um sujeito astucioso, cheio das proezas, né, que se safava de tudo. Eu estou falando de literatura de cordel, não sei se todo mundo aqui está familiarizado com o conceito, né? O cordel, os folhetos, né, eram as narrativas escritas em verso, né, publicadas em pequenos caderninhos, os folhetos, e vendidas em feiras populares, né, em barbantes ou cordas, né, daí o nome de cordel. Então, ele extrai muito da sua peça desses folhetos, né, episódios avulsos que ele junta, né. Então, qual foi o trabalho do Suassuna, né, aliás, feito com maestria? Ele reuniu esses causos isolados, né, claro, propondo as mudanças que ele julgava pertinentes, casos que não tinham correlação alguma a princípio, né, eram histórias independentes. Então, ele teve de criar um enredo maior, né, que entrelaçasse tudo aquilo que ele recolheu aqui e ali, propondo uma nova unidade narrativa. Né? Então, além disso, ele também faz a transposição, né, daquilo que ele encontra em verso, originalmente em verso, né, nos cordéis, para a prosa, né, e da narrativa indireta para a encenação direta. Né? E o resultado foi essa peça incrível, um marco aí do teatro popular do país, que já foi encenada inúmeras vezes, desde a sua publicação em 1955, então já recebeu adaptação para a TV, para o cinema, inclusive está para sair o segundo filme do Alto da Compadecida. A professora Ana Marta vai falar um pouquinho, né, da adaptação para o cinema. Enfim, a obra, né, está aí entre os textos mais celebrados do teatro brasileiro. Inclusive, a peça está em cartaz, para quem tiver interesse, acho que vale a pena, no Teatro do Shopping Moca. Eu sei que eu tenho alguns alunos que já foram ver, inclusive, eu não fui ainda. E até o pioneiro, né, Giza, já encenou essa peça, né? Os professores foram os atores, foi demais. Quem viu, viu. Um grupo de teatro. Viu, foi muito bom. Pode passar, Betinha. Bom, depois desse panorama aí mais geral de contextualização da obra, eu queria trazer, claro, de forma bem reduzida, assim, em linhas gerais, né, a ideia central da peça, que é, no fundo, trazer à tona aí reflexões de ordem moral, né, onde se problematizam as fraquezas humanas, os vícios e pecados da sociedade. E quem apresenta esse objetivo da peça é um personagem, o palhaço, que é o próprio Suassuna, né, que quis ser representado como palhaço, como ele mesmo diz na peça, para mostrar que ele não está imune, né, a essas falhas, a esses pecados, né, como, aliás, nenhum de nós. Então, está todo mundo sujeito, né, a
a deslizes dos mais variados tipos, né? Então, o argumento da peça gira em torno das aventuras do João Grilo, que é esse tipo aí peculiar, né, bem astucioso, que protagoniza os acontecimentos junto do seu fiel companheiro, né, que é o Chicó. Então, os dois se envolvem inicialmente no caso do cachorro da mulher do padeiro, e isso vai comprometendo os outros personagens, que em meio aí às confusões armadas pelas mentiras do João Grilo, vão se enredando numa trama que vai culminar com o julgamento deles, né, diante de Jesus, de Nossa Senhora e do diabo. Isso porque quase todos eles morrem, né, depois que eles encontram um dos personagens, que é o cangaceiro Severino, né. Eu não vou me alongar aqui, porque os alunos, né, vão falar disso com mais detalhes. Mas o ponto é que o enredo, então, vai trazendo à tona, né, uma série de vícios, presentes, inclusive, entre os membros da igreja, né, tem 2 personagens, né, tem o sacristão também, mas os principais são o padre e o bispo, que são super gananciosos, e são vícios que são escancarados, né, e denunciados. Claro, sempre pela via do humor, né, o que faz com que não só os personagens sejam caricaturais, né, mas também as próprias circunstâncias em que eles estão envolvidos, né, a peça é uma comédia. Então, é uma crítica, é uma denúncia, mas, assim, o humor ali, né, se sobressai sempre nas circunstâncias, na caracterização dos personagens, né. Pode passar, Betinha. Né? Para ilustrar isso que eu estou falando, eu achei que valia a pena a gente fazer a leitura de um trechinho, né, da obra, e eu convidei alguns alunos aí para darem vida aos personagens. Então, aí os alunos, Caio, a Rafa, quem mais que vai falar? Bianca, não sei se está todo mundo aí, gente, levanta a mão para eu ver se vocês estão aí, senão a gente vai ter que achar algum substituto. O Walker está aí, ó. Quem mais? Acho que o Caio caiu, tá aí. Caio. Voltou. Caio voltou. O Caio e a Bianca. Não sei se eu tô... Sora, a Bianca, ela passou mal hoje. Ela foi no hospital e acho que a galera, ela tá descansando em casa. Tá bom. Ela ia fazer o papel de quem mesmo? Eu faço por ela. Acho que do bispo. Do bispo? Tá bom. Não sei, mas eu sei que era um papel pequeno. Então, deixa eu só entrar aqui para ver certinho quem ia falar o quê. Peraí. Estou procurando o e-mail que eu mandei para eles. Ué. Acho que era o bispo mesmo. Então, vamos lá. Encourado. Gente, o encourado na peça é o demônio mesmo, Sora. Era o bispo, né? Você viu? Obrigada, era o bispo. O encourado, para situar e quem não conhece a peça, é o diabo mora, assim, é o chefão dos diabos. Quem que era o encourado? Walker? Rafa? Quem é? É Manuel? Sim, é Manuel, o leão de Judá, o filho de Davi. Levantem-se todos, pois vão ser julgados. João Grilo. É para falar? Só fala. Tá. João Grilo, apesar de ser um sertanejo pobre e amarelo, sinto perfeitamente que estou adiante de uma grande figura. Não quero faltar com respeito a uma pessoa tão importante. Mas se não me engano, aquele sujeito acaba de chamar o senhor de Manuel. Foi isso mesmo, João. Esse é um de meus nomes, mas você pode me chamar também de Jesus, de Senhor, de Deus. Ele gosta de me chamar Manuel ou Emanuel porque pensa que assim pode se persuadir de que sou somente homem. Mas você, se quiser, pode me chamar de Jesus. Jesus? Deu uma cortadinha. Pode ir, Manuel. Sim. Mas espere, o senhor que é Jesus?
Walker. Aquele Jesus a quem chamavam de Cristo? A quem chamavam? Não, que era Cristo. Por quê? Porque não é lhe faltando com respeito, não, mas eu pensava que o Senhor era muito menos queimado. Cale-se, atrevido. Então, Aí tem mais. Cale-se você. Com que autoridade está repreendendo os outros? Você foi um bispo indigno de minha igreja, mundano, autoritário, soberbo. Seu tempo já passou. Muita oportunidade teve de exercer sua autoridade, santificando-se através dela. Sua obrigação era ser humilde, porque quanto mais alta é a função, mais generosidade e virtude requer. Que direito tem você de repreender João, porque falou comigo com certa intimidade? João foi um pobre em vida e aprovou sua sinceridade exibindo seu pensamento. Você estava mais espantado do que ele, escondeu essa admiração por prudência mundana. O tempo da mentira já passou. Muito bem. Falou pouco, mas falou bonito. A cor de pele não pode ser das melhores, mas o senhor fala bem que faz gosto. Muito obrigado, João. Mas agora é sua vez. Você é cheio de preconceitos de raça. Vim hoje assim de propósito, porque sabia que isso ia despertar comentários. Que vergonha! Eu, Jesus, nasci branco e quis nascer judeu. Como podia ter nascido preto? Para mim, tanto faz um branco como um preto. Você pensa que eu sou americano para ter preconceito de raça? Obrigada, meninos. Então, esse é um trechinho do início do julgamento, né? Quando Jesus aparece. E ele já aparece propositalmente ali como negro, né? Porque ele sabia que o João Grilo, enfim, o bispo também, eram preconceituosos, então ele já queria provocar o motivo para eles externalizarem esse preconceito e dar lá uma lapada nos dois, né? Então, assim, é claro que lendo a peça toda, né? Esses trechos, assim, de comicidade vêm a todo momento, né? Então, quis selecionar só um trechinho para vocês terem aí um gostinho e quem não leu, se motivar a ler. Eu vou chamar agora a professora Ana Marta, que vai fazer a continuação aí da sequência dos slides. Por favor, Ana. Obrigada, Thaís. Bom, boa noite, meninos e meninas do 7º ano, familiares que estão aqui. É um prazer falar de literatura sempre. Eu não posso esquecer de mandar o abraço que a nossa diretora Irma pediu para transmitir a vocês. Ela não está participando porque ela teve um outro compromisso que a impediu, mas fez questão de deixar esse recado, tá? Então, sintam-se abraçados pela Irma também. Bom, então, fui convidada para falar um pouquinho sobre literatura aqui, junto com a Thaís, né, já que a gente divide aí as frentes de uma disciplina que é única, a língua portuguesa, né, ela só está dividida por uma questão didática e pedagógica, mas é bom sempre falar de tudo que envolve a nossa língua, né. E aí, nós combinamos, Thaís e eu, que eu falaria sobre a adaptação do Alto da Compadecida para o cinema. Então, por isso que vocês estão vendo esse título aí, Literatura e Cinema. Que é um casamento que dificilmente dá errado, mas perfeito como foi a adaptação do Alto da Compadecida, dificilmente acontece. Porque o livro, vocês já vêm estudando, lendo com a Thaís, vocês já sabem bastante sobre a importância do livro, né? Então, essa obra que diz tanto sobre o Brasil, e que Brasil, e aí vem o Guel Arraes, que é o diretor, vocês estão vendo aí a fotinho dele, e faz a adaptação dessa história, assim, o Alto já era uma obra reconhecida, né, pela crítica e tudo mais, mas a popularidade que ganhou depois da obra do Guel Arraes foi um fenômeno. Então, assim,
que bom para nós, brasileiros e brasileiras, né, que foi um diretor do gabarito do Guel Arraes, que fez essa adaptação. O Guel nasceu em Recife, no Pernambuco, vai fazer 60 anos no mês que vem, e então ele tem isso em comum também com o Suassuna, né? Talvez por isso esse olhar para o Nordeste. Então, o Suassuna, ele não é pernambucano, nasceu na Paraíba, mas viveu muito tempo em Pernambuco, né? E aí eu selecionei, olha, o Guel tem muitos prêmios, mas só para o Alto da Compadecida ele tem melhor diretor e melhor roteiro, né, no Grande Prêmio de Cinema do Brasil, pelo Alto da Compadecida, o prêmio do público no Festival de Cinema Brasileiro de Miami e o prêmio EPF-TV, por melhor direção também, né, em O Alto da Compadecida. Então, esse é o responsável por, hoje, o Alto da Compadecida ser tão conhecido. Se ele não foi lido, ele foi visto por muita gente. Não é incomum, quando vocês leem esse livro na escola, os pais saberem do que se trata, e falarem, comentarem do livro. Existe uma relação muito afetiva com a história de João Grilo e Chicó, essa dupla de palhaços, né? Thaís, se você quiser ir me complementando, fica à vontade. Tá bom, Ana, obrigada. Então, muitas vezes os alunos veem, meu pai falou, que tem o filme e tal, né? Inclusive, se tiver alguma mãe, algum pai aí, algum parente, algum familiar que queira falar, se já conhecia o filme, né? Fiquem à vontade também. Então, essa obra, né? Que a gente já conhecia, pelo autor, ser um mestre da literatura brasileira, mas que vai ganhar uma dimensão em nível nacional no Brasil. Os atores que interpretam que deram vida a essas personagens, sempre falam de quanto eles ficaram marcados mesmo pelas personagens, e eles falam de um jeito também muito afetivo, não é uma queixa, pelo contrário. O Matheus Nastergail, ele vive dizendo que, assim, todos os dias ele vê o João Grilo nas ruas do país. Ele é reconhecido também como João Grilo. A personagem que faz a Rosinha, que é de um outro livro, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, ela diz que no Instagram ela é a Rosinha. Ela tem o nome dela, da atriz, mas, assim, as pessoas sempre que se dirigem a ela é a Rosinha. A gente tem Fernanda Montenegro, que é, assim, para muita gente, a maior atriz desse país, né? Então, por isso que eu quis falar um pouquinho do Alto da Compadecida, aí nessa outra linguagem que é o cinema. Pode passar, por favor, Betinho? Eu selecionei aqui, Thaís, o trailer. Aí você me diz, né? Ele tem uns 2 minutinhos. Eu marquei ali o artigo, né? O Alto da Compadecida. Talvez fosse já, isso na minha interpretação, tá? Já, assim, uma tentativa do Guel de dizer, assim, o Alto da Compadecida do Suassuna, mas é o Alto da Compadecida porque ele toma algumas liberdades, né? Ele conta a história do livro de uma maneira bem completa, mas ele insere também outras personagens, né? Ele vai adaptando ali outros enredos ao Alto da Compadecida. Então, tem personagens que não tem no livro, por exemplo, né? E que estão no filme. Ou também o contrário, né? O palhaço, ele não está no filme. Embora o Chicó e o João Grilo sejam uma baita dupla de palhaços, né? E, enfim, aí talvez valha a pena ver, assim, ou para quem não faz tempo que não viu o filme ou não leu o livro, assim, para recordar um pouquinho dessas personagens. O que você acha, Thaís? Eu acho perfeito, manda ver, Ana. Se tiver tempo, então vamos lá. Sim. Então tá. O que foi
que Vossa Reverendíssima me chamou de safado. Um personagem encantador numa comédia sobrenatural. Olha como fala comigo que eu te mato. Me mata como, se eu já morri? O senhor não sabe da história do testamento ainda não? Como? Que testamento? O testamento da cachorra. É proibido? Que história é essa? Sabe o que é, dona Rosinha? Eu gostaria muito de casar com a senhora, mas a verdade é que eu sou mais frouxo que calça de porta de loja. Você pretende se casar com minha filha? Oi, na verdade... Não gosto de matar chefe não, mas tem que matar. Eu já tô doido pra uma briga de foice. Aquilo lá é uma guerra. É isso mesmo que eu quero. O pipoco dos tiros. A bala zunindo no pé do ouvido. Tem mulher safada. Parece que eu tô entendendo. O que é isso aí deitado? É um cônego? Bispo. Que desgraça é essa? Você não pode morrer no meio dessa história. Acordei. Ressurreição, Jesus Cristo, juízo final. Tem cabra esperto e mentiroso. Da obra de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Com Matheus Battergali e Celton Mello. E tem também... Mato qualquer um que ficar de ri pro meu lado. Ih, mas ela não é mesmo uma cachorra? Cabra frouxo. Anda roubando muita freguesia. Temos sempre que pregar a justiça e a humildade. O diabo não é tão feio quanto parece. Você tinha coragem de enfrentar um dos dois? Se fosse eu, descangotava ele. Ai, que eu adoro um homem brabo, repete. Os homens me pedem para eu rogar por eles na hora da morte. Eu rogo. E olho para eles nessa hora. O Alto da Compadecida. Um filme de Guel Arraes. Mentira com fé nem sempre é pecado. Não sei que, defunctorum, amém. Não sei. Só sei que foi assim. Breve, nos cinemas. Obrigada, Betinha. Os alunos vão falar depois, né, Thaís? Tá. Pode controlar meu tempo, tá? Se precisar. Vou ficar à vontade. Acelerar ou... Não, tá ótimo. Então, eu perguntei para, assim, dizer que vocês podem ficar à vontade, não só os alunos, mas quem mais estiver aqui para comentar qualquer coisa sobre o filme, se relembraram, qual é a sua relação com esse filme, com essas personagens, né? O que você acha das adaptações do Guel, dessas personagens novas, enfim. Comentários são muito bem-vindos. Bom, então eu falei do sucesso que é essa obra também no cinema, né? Mas assim, eu estou falando muito do filme porque foi isso que eu, né, me propus a vir aqui falar. Mas sempre lembrando que esse sucesso, claro, tem muito dos atores, tem muito do Guel Arraes, que é um diretor brilhante, mas ele só é possível porque o texto do Suassuna é incrível. E o Guel ele fez poucas alterações no texto, né, tanto que os alunos ficam assim, quando assistem, nossa, mas é igualzinho o texto, né, fala tudo igual, então, queria destacar isso também, né, uma obra-prima, né, Alexandre? Boa noite, fica à vontade. Então, esse sucesso todo, né, fez com que 20 anos depois, não mais de 20, né, 24 anos depois, eles fizessem a continuação, estão fazendo a continuação do Alto da Compadecida. Então, a gente vai ter aí o Alto da Compadecida 2. E aí, eu tenho certeza que muita gente que está aqui, eu estou dizendo, vai o ano que vem aos cinemas ver o Alto da Compadecida 2, né, porque é impossível não se apaixonar por tudo isso. E aí, eu trouxe aqui mais um videozinho, esse tem acho que uns 3 minutos, que é do Guel Arraes e da diretora, acho que é Flávia Arruda, falando sobre como surgiu essa ideia de dar continuidade. E aí eu vou deixar que eles vão falar muito melhor do que eu, com certeza. Por favor, Betinha.
Presta atenção, muita informação, rápido, incerto, eufórico, acelerado. E você, cansado. Era um período pré-pandemia, né? E digamos que culturalmente o Brasil estava bem deprimido. Então a ideia de surgir assim com um filme que marcou tanto uma retomada do cinema brasileiro quando ele surgiu, era uma forma de trazer à tona um prazer em ser brasileiro. O quanto aquele filme ainda era importante para todos ali, mesmo todos tendo carreiras variadíssimas depois, né? O filme continuava sendo uma coisa muito presente na história de cada um, artística de cada um. E a gente achou que era um momento do Brasil legal de fazer, que a gente estava precisando de um... O Brasil tinha uma demanda para um negócio, um filme sobre a amizade, sabe? Assim, então a gente achava que ia ser simpático. Aí nos animamos, achamos também que tínhamos uma motivação geral para fazer, não era só pessoal. Primeiro, assim, não entrar nesse pânico de ter que fazer uma coisa que superar e tal, não ter essa pretensão. Vamos fazer o melhor possível, né? E aí a responsabilidade é grande, a gente sabe. Porque não só se passaram 20 anos na própria história, como se passaram 20 anos na vida real. Então, você também tem que, de alguma maneira, mesmo que seja um filme de época, estar mencionando... costeando assuntos de hoje, né? Então esse desafio de ter uma história sem Ariano e dar continuidade com uma história original, uma história clássica. Dificílimo essas escalações, assim, mas assim, a gente sabe que para personagens que são complexos e que fazem parte dessa, para participar dessa trupe, a gente foi ali escolhendo entre os melhores e entre os melhores parceiros também, cada um com seu significado, assim. O cinema andou, a tecnologia andou. Então, com isso, a gente tem a possibilidade de fazer um filme, um Nordeste um pouco mais mágico, mais fabular, né? Uma cidade que é uma cidade, a Taperoá como uma cidade icônica, que junta muitos aspectos do Nordeste, porque você tem mais domínio com a tecnologia de fazer uma síntese disso, né? Do conhecimento técnico e artístico do que o cinema evoluiu a serviço da história, que é uma história que tem ingênua, sem ser uma coisa, né, uma tecnologia que vem na frente de tudo, mas que está por trás de tornar aquela história mais mágica. Assim, nesses 20 anos, tudo amadureceu. Então, a história amadureceu, os personagens amadureceram, artisticamente, cada um dos envolvidos amadureceram, assim. Então, vocês vão perceber que o filme tem muito mais camadas, e ele é muito mais, ele tem um leque muito grande de possibilidades, de novas propostas e novos desafios para todo mundo, inclusive para a parte técnica também. Na essência dos personagens, né? Como a arte de sobreviver nesse mundo tão cruel para cada um, né? Além da luta pela sobrevivência, a graça, o humor do sertanejo, do nordestino, é uma arma para viver bem, né? É um reencontro dos atores, dos personagens, é um reencontro dos criadores todos, novamente, né? Um grande reencontro. Então, lendo e ouvindo também as entrevistas, né, sobre o Alto da Compadecida 2, a ideia inicial era repetir o elenco, né, mas aí a Fernanda Montenegro, né, com 94 anos, declinou. Ela participaria, mas... Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Tá. Eu achei que era coisa do meu computador. E aí, escolheram a Thaís Araújo, né? Que muita gente, nossa, mas agora a Compadecida também, uma mulher negra. Eu já gosto muito dessa ideia do Suassuna, de colocar essa figura feminina de uma maneira tão forte, né? É ela que, no final das contas, é que decide ali o destino das personagens, o título da obra A Compadecida, né? Então, já gosto muito. E aí,
a Fernanda é impagável, mas quando eu soube que era a Thaís, eu também achei interessante, por ser uma mulher negra. A gente já tem toda uma discussão em torno do Jesus negro, e agora vem uma Compadecida negra. Gostei. Vamos conferir depois o desempenho da Thaís no cinema, mas assim, a ideia me agradou. Vocês podem também depois comentar o que vocês acharam disso, né? E aí, para encerrar, porque eu já estou falando demais, tem 1 minuto da fala da própria Thaís, contando como foi receber esse convite para fazer aí a Compadecida no próximo filme do Guel Arraes. Se clicar, Beth, você clica na foto, vai para a reportagem. Aí dentro da reportagem tem o vídeo com a fala da Thaís. Acho que não. Acho que não está, Ana, linkado. Não está linkado. Não. Que coisa. Bom, é porque talvez eu tenha feito no meu computador e testei aqui mesmo, né? Deve ter sido isso. Mas, enfim, ela vai falar, né, da alegria de receber esse convite. Não para substituir, porque ela disse que a Fernanda Montenegro é insubstituível. Eu concordo, assim, eu acho que as pessoas são, sim, substituíveis, porque cada um é um. Então, a Fernanda é grande, maravilhosa, tudo, mas, assim, outras atrizes também podem ser, né, tão maravilhosas quanto. E é isso, ela conta de como ela entrou, então, para o elenco, agora, nessa continuação, e da ideia deles, né, porque, afinal de contas, a Compadecida também, a gente tem Nossa Senhora Aparecida, né, que é também a mãe de Jesus e que no Brasil é negra. Então, é isso, basicamente, é uma fala muito rápida, é uma pena que eu tive que traduzir aqui, porque certamente a Thaís falaria com mais detalhes, tá bom? Obrigada, gente, desculpa, acho que eu me alonguei demais, e aí depois fiquem à vontade também, se quiserem fazer algum comentário. Obrigada, querida. Obrigada, Ana. Eu com certeza vou conferir esse Auto da Compadecida 2. E aí, no finalzinho, a gente reservou o tempo aí para os meninos falarem, né? Eles fizeram um trabalho em sala. Já dou os parabéns antecipados, até porque eles tiveram um tempo curto, né? Para fazer. Teve viagem, teve feriado, teve semana de provas. Então, eles fizeram o trabalho ali meio apertados, né? Mas eu acho que ficou muito bacana. Então, não sei quem vai apresentar. Turno. Fiquem à vontade, meninos. Apresenta. Vai primeiro, Bruno, pro primeiro. Ai, já adorei o layout aí. Ficou bonito, né? Gostei também. Muito bom, né? Nossa. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Isso aí, Rafinha. Hoje a gente vai apresentar aqui a nossa apresentação do Auto da Compadecida. Eu, o Bruno, a Laura, a Sabrina, o Davi e a Ana Paula. Daí eu acho que já pode passar, vai, Bruno. Oi. Primeiro a Saki que vai falar. O Auto da Compadecida foi escrito em 1955 por Ariano Suassuna, baseado em histórias populares do Nordeste, e é considerado um clássico no mundo da literatura e do teatro. Alguns vícios que a peça procura combater é o racismo, o preconceito e a ganância. A ganância é apresentada na peça através do enterro do cachorro pelos membros da igreja, e acontecerem somente após saberem de um testamento inventado por João Grilo. E também da mulher do padeiro, que é dona do cachorro, que traía o seu marido por homens ricos. O outro vício é a mentira. Assim como na vida real, acabamos mentindo de vez em quando. A mentira também é apresentada no texto com
com uma mentira do Chicó, que fala que um gato que descobre que ele tem um gato que descobre dinheiro. Agora a gente vai analisar um pouco de cada personagem, como cada pessoa é uma pessoa única, né? Eu não sou igual ao Bruno, por exemplo, em muitas coisas. Aí a gente vai mostrar um pouco de cada personagem, algumas características e tal. Passa aí, Bruno. Bruno? O primeiro personagem apresentado será João Grilo. João Grilo é um cara mentiroso que sabe sair de brigas com suas mentiras. Mas ele é racista e safado, e também ganancioso. Isso pode ser comprovado pela frase que ele diz. É o gato que ele trouxe. Eles comem dinheiro. João. É uma fala do João Grilo para a mulher do padeiro. O segundo personagem apresentado será Chicó. Chicó, né? Ele é um cara covarde, criativo, ingênuo e gosta de contar histórias falsas, né? Ele também é amigo do João Grilo. Essa amizade, né? Ela é bem forte, que até na morte dele ele fica falando assim: "Tão amarelo, tão safado, e morrer assim, o que é que eu faço nesse mundo sem João?" Bruno? Não sei quem que vai falar essa parte. Rafa, você está com o microfone fechado, Rafa. Ela tá falando? E que ela não Não, é porque não era eu que ia falar, mas eu vou falar. O pai de João é ganancioso e pensa apenas, assim, no lucro, assim, no dinheiro e nos objetos, assim, no material. E ele é corrompido, ele é padre, né, mas ele é corrompido, como, por exemplo, a gente pode ver quando ia bater no enterro do cachorro, que ele não queria enterrar o cachorro, mas assim, quando ofereceram dinheiro, ele mudou de ideia. Bruno, pode passar? Bom, o bispo, ele é um personagem interesseiro, preconceituoso, ganancioso, que despreza, né, quem está uma posição inferior a dele, né? A gente vê como ele é interesseiro em cenas como no enterro do cachorro, que ele estava criticando o padre, né, que ele não ia fazer o enterro do cachorro, mas quando foi apresentado o assunto do testamento do cachorro, ele muda totalmente de ideia e passa, realmente fazer, né? Tanto que ele realmente fez o enterro do cachorro. Sobre o preconceito que o bispo tinha, naquela parte, né, que o Manuel aparece, né, e o João ele fala sobre o Manuel estar parecido negro, né, o Manuel revela que aí, o bispo repreende o João Grilo, e o Manuel revela, né, que o bispo estava com o mesmo pensamento, só que ele não ia falar, no caso, né, e, ele tratava muito mal quem ele via que estava em posições inferiores a deles, como o frade, né, que tem aquela frase, né, que comprova isso, é horrível ter que viver com um débil mental às costas, mas meu professor gostava dele, e não quis desprestigiá-lo, porque afinal de contas, ele era meu colega, de modo que conservei essa lesma no lugar que encontrei. Do bispo para o palhaço, né, que o bispo fala isso quando ele aparece pela primeira vez, né, e fala isso para o palhaço. Ele fala isso, né, que ele xinga o frade, né, fala que ele é um débil mental, que ele é um peso, né, que ele fica nas costas, e que ele só fica
ele só não está com frade porque ele não quer suspeitar, né, desprestigiar o antecessor dele, o outro bispo. E, tipo, dá pra perceber que ele meio que só tá com frade, né, ele só, tipo, valoriza, né, tipo, trata bem quem, tipo, tá numa posição maior, sabe, uma posição mais elevada. E o frade, né, que é uma posição inferior, ele trata super mal, tímido e tudo mais. A mulher do padeiro. A mulher do padeiro é uma mulher luxuriosa, mimada, avarenta, que gosta de dinheiro e trai muito seu marido. Ela é uma mulher extremamente interesseira, que revelou já que estava com o marido só pelo dinheiro, e, tipo, usava, né, a propriedade, as posses do marido, né, para, tipo, se sair por cima. Tanto que quando o padre estava se recusando a fazer o enterro do cachorro, ela falou, né, não, que se não fizer, o meu marido vai parar de fazer parte da sociedade, não vai dar mais pão, não vai dar mais o que ele dava, né, de graça para a igreja, e por isso a gente, tipo, ela meio que mandava no marido, a gente via que ela só estava com o marido mais por interesse, e a gente, tipo, em relação ao dinheiro também, né, tanto que ela traía o marido com muitas e muitas pessoas. Ela se jogava, né, pra cima, meio que ela era muito interesseira, né, só ficava com pessoas que tinham dinheiro e tudo, condição. Tanto que quando ela vê que o Severino tá ameaçando ela, né, ela meio que se joga pra cima do Severino, e uma frase aqui, ó, que o Severino responde: vergonha é uma mulher casada na igreja se oferecer desse jeito. Aliás, já tinha ouvido falar que a senhora enganava seu marido com todo mundo. Que a gente vê que, tipo, até o Severino, né, que nem ficava muito na cidade, a gente vê que até ele já sabia que a mulher do padeiro traía ele, que ela era muito interesseira, né, que ela só se interessava por essas coisas. O personagem, o padeiro, ele é bem submisso à esposa dele, então a maioria das vezes ele fazia tudo que ela mandava. Ele também é bem negligente e um péssimo empregador. A gente pode comprovar isso com uma frase que o João Grilo, que era empregado do padeiro, que ele sempre ficava reclamando pro Chicó, que era assim: ainda hei de me vingar do que ele e a mulher me fizeram quando estive doente. 3 dias passei em cima de uma cama para morrer e nenhum copo de água me mandaram. São Paulo? Desculpa, que não estava abrindo. Severino e seu cabra. Ambos são personagens muito injustiçados, que viraram cangaceiros por... assim... Eles não tiveram culpa dos atos deles, pois a polícia havia matado a família deles sem motivo algum e eles não tiveram culpa. Como o Manuel fala pro Encorado, enlouqueceram ambos depois que a polícia matou a família deles e não eram responsáveis por seus atos. Manuel para o Encorado. O próprio Encorado, ele é mostrado como um personagem, ele é representado como um personagem mentiroso, cruel, injusto e que apenas gosta de ver a maldade nas pessoas, como é mostrado na fala. Não tem para onde fugir. Já Manuel, o completo oposto do Encorado, pois ele é gentil, respeitoso, justo, calmo e obediente. Como ele fala, assim: eu já sei que você protesta, mas não tenho o que fazer, meu velho. Discordar de minha mãe é que não vou. A Compadecida. A Compadecida, né, é uma personagem justa, respeitosa, gentil, simpática, né, que quando o João, que, tipo, apareceu, né, quando o João Grilo percebeu que, tipo,
até o Manuel estava meio que contra eles, né, que eles já iam meio diretamente pro inferno, ele decide, tipo, vou tentar mais uma ajuda, que ele recorre à Compadecida. E a Compadecida, né, vai em prol deles, ela tenta ajudar, ela tenta meio que defender todos eles, né, tanto que ela é justa, porque ela meio que muda a ideia do Manuel, tipo, defende eles. Tanto que na fala dela aqui, ó, intercedo por esses pobres, que não tem ninguém por eles, meu filho, não esconder-me. É a fala dela, né? Tipo, ela realmente ajudou bastante todos eles, né? Porque todos iriam meio que diretamente pro inferno. Tipo, ela que deu muito essa ideia do João Grilo voltar pra Terra, né? Da mulher do padeiro, o padeiro, do bispo, o padre e o sacristão conseguirem ir pro purgatório e depois, tipo, irem pro céu, ela que meio que ajudou eles, por isso que ela é misericordiosa, e essa ajuda foi grande, né, tanto que quando o João Grilo iria voltar pra Terra, né, ele ia falar, nossa, advogada dos céus, né, que ela agradece, ele agradece a ela, né, pela ajuda, né, porque senão ele ia pro inferno, e realmente funciona, né, no caso, que ele consegue voltar, né. Rafa? Além de fornecer uma breve explicação do que aconteceu ou acontecerá, o palhaço também pode ser a representação do autor na nossa peça, como, por exemplo, quando ele expõe o mundanismo e a corrupção da igreja, após afirmar ser o representante do autor. E aqui eu coloquei uma imagem, que é a troca de cena, que ele fala sempre quando vai trocar de cena, e o que vai acontecer, o que tem que mudar. E assim, tô nervosa. É isso. Bom, né, a diferença entre o livro e o filme. O filme, né, ele segue até que bem fielmente, né, o livro, as ideias, ele tenta, tipo, trazer as duas ideias principais, né, que é, tipo, contar a vida do João Grilo e do Chicó, e trazer, né, os vícios e combater né, os vícios mundanos, né, que é apresentado no começo do livro. Mas bastante diferenças que tem, tipo, diferenças que tiveram no filme e não tiveram no livro, são, por exemplo, o plano da gaita é feito por João Grilo pelo Chicó. No livro, o plano da gaita era feito contra a mulher do padeiro, quando ela descobrisse, né, a farsa do gato que descomia dinheiro, e ele ia tentar vender essa gaita, né, por cima de tudo, e que, tipo, esse plano da gaita, e eles foram surpreendidos, né, pela aparição, né, de Severino do cangaceiro na cidade. Tipo, por coincidência, o plano da gaita também funcionou. Já no filme, já tinha meio que uma ideia de que o Severino e o cangaceiro apareceriam na cidade. E o João Grilo e o Chicó se aproveitaram disso, tipo, o João Grilo iria se passar o cangaceiro e ia tentar vender essa gaita só que de outra forma. Só que, o João Grilo e o Chicó foram surpreendidos pelo cangaceiro e pelo Severino de verdade, né? É uma cidade e o plano da gaita também ia funcionar, no caso. Outra coisa que também acontece no filme, mas não acontece no livro, né? O frade e o sacristão não aparecem no filme. O frade aparece meio que para reforçar a ideia, né, do bispo ser uma pessoa ruim, de o bispo ser uma pessoa gananciosa, interesseira, e o sacristão para reforçar a ideia de mundanismo na igreja. E eu acho que os produtores, né, provavelmente acharam que não teria necessidade e tiraram ele do filme. Outra diferença que também tem é o local onde o Severino apareceu. No livro, ele aparece quando tá todo mundo na igreja e, tipo, já se encontra com todo mundo diretamente na igreja. Já no filme, ele aparece meio que na casa da mulher do padeiro, eles vão lá pra igreja, e aí, tipo, já tem o bispo e o padre na igreja, tipo, o João Grilo e o Chicó aparecem por lá. E outra diferença também do livro e do filme, no livro, o encorado é retratado, tipo, da forma nordestina, né? Tipo, na crença nordestina que se tinha, que era de um vaqueiro, roupa de couro, essas coisas. Já no filme, né, ele é retratado como o demônio normal, né, que a gente conhece normalmente. Então, acho que a maior diferença, né, do livro e do filme é a filha do Major.
no livro, né, o filho do Major é apenas citado, né, por um breve momento, pelo Major, e, tipo, não volta mais, tipo, ele só é citado, né, nem aparece na história, e, tipo, é citado por um momento e depois não aparece mais. Já no filme, né, a filha do Major, né, é mulher, e ela tem muito mais tempo de tela, né, ela aparece muito mais, tem toda uma nova narrativa, né, envolvendo ela, e isso, tipo, se deve também, tipo, a novas ideias também, que ela, no final, né, foge com o João Grilo e o Chicó, né, da cidade, fazendo parte dessa nova narrativa. Outra ideia também, né, que o filme também teve, foi a aparição do Severino em forma de pedinte. Lá no livro, o Severino já aparece diretamente lá na igreja, tipo, aparece pela primeira vez já na igreja. No filme, eu acho que como forma de mostrar, né, a igreja, né, porque ele aparecia meio que na frente da igreja, né, pedindo dinheiro, como forma de mostrar no mundo ali na igreja, ele aparecia pedindo dinheiro antes de invadir a cidade. E outra também ideia é a cena de julgamento do João Grilo. No livro, quando chega a parte de julgar o João Grilo, a Compadecida já dá a ideia, né, de ele voltar para a Terra, né? E tipo, e ele fica por isso. Já no filme, o João Grilo meio que já tinha meio que desistido, né? Já estava aceitando que ia para o inferno, já estava indo. E a Compadecida meio que intervém por isso e fala, não, volta para a Terra. Então, tipo, a gente vê que o livro e o filme tem muita diferença, mas ainda traz a principal tipo, principal história, né? Principal contexto da história. E aqui eu coloquei umas imagens de filme que apareceu aqui, menos o palhaço, que não apareceu no filme, o pai de João. Aqui também tem o cartaz do filme e alguns personagens. Parabéns, crianças, adorei. Muito bom, parabéns. Agradeço de novo a participação de vocês, a disponibilidade de vir aqui. Arrasaram, parabéns. Parabéns mesmo. Trabalho super completo. Eu adorei as imagens. Rafa, Bruno, grupo Laura, tudo muito a ver, como você disse, Rafinha. O pão para o padeiro, dinheiro para a mulher interesseira, lá. Todas muito coerentes. Eu só queria pedir mais um segundo para fazer uma defesa do João Grilo, que é sempre colocado assim, é o mentiroso, lá. Mas o João Grilo, ele precisa fazer aquilo para sobreviver naquele mundo desigual, todo mundo quer explorar o João e o Chicó, né? O Chicó não tem competência nem para... Mas o João Grilo, eu sou fã, e eu acho que ele representa mesmo muitos brasileiros, assim, que precisam da esperteza para sobreviver, né? E eu também gostei, eu gosto muito da Mulher do Padeiro, gosto dessa invertida que o Suassuna dá. Então, assim, se fosse o marido que fosse adúltero, não seria uma questão, né? Mas da maneira como ele coloca ela, uma mulher bem resolvida com essas questões aí do adultério, no final ela até, né, tem uma chance, e eu gosto disso, né, dela ter tido essa chance, não ter sido meio que condenada, né, pelo fato de ser uma mulher adulta. Pronto, parei, não vou falar mais. Obrigada, gente. Obrigada, Ana, obrigada. Parabéns, meninas, meninos. Amamos a apresentação. E agora vamos para o sorteio. Parabéns, Thaís, né, Ana? Vou chamar a Betinha, diretamente da biblioteca do Pioneiro, que vocês conhecem muito bem, né? Betinha, sacode direitinho aí, hein? Tá bom, tá bom. Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho, pela leitura, que eu acho assim que quando se fala de Ariano Suassuna e o Nordeste, né? Eu, pelo menos, eu tenho os 2 pés lá no Nordeste, né? Então é muito significativo, né? Ainda mais a gente com essa cultura toda que
que temos aqui no Sudeste, e às vezes a gente só tem acesso a obras do Nordeste, primeiramente pelo cinema, né? A Ana Marta foi muito feliz em lembrar que muita gente conhece o Alto da Compadecida por ter assistido primeiro lá no seriado, na TV, e depois no cinema, né? E depois se interessar, nossa, tem o livro, aí vai atrás do livro, né? E ver como a leitura é tão rica, e é nossa, do Brasil, né? É maravilhoso. Então, parabéns a todos os envolvidos. E eu vou sortear uma obra que eu também gosto muito. Quando ela foi escolhida para ser lida no Pioneiro, eu fiquei exultante de alegria. E é uma história muito especial. Então, eu vou sortear essa obra aqui. O Cão que Guarda as Estrelas, tá? Então, cruze os dedinhos, que eu tenho certeza que quem ganhar vai se deleitar com uma leitura maravilhosa, tá? O Beth, é um mangá, né? Adotado no mangá. 8º ano, né? E eu amo mangá, e esse mangá em especial é lindo, é maravilhoso. Então, só um pouquinho aqui. Pronto, agora eu vou pôr aqui a numeração. Estamos em 22 participantes. Deixa eu fazer aqui. Tá sorteando, cruza os dedinhos. Ah, agora foi fácil. Número 2. Quem será número 2? Vou entrar aqui. A Larice Nakamura. Quem é a Larice? É minha mãe, no caso. Que bom! Parabéns! Ela ganhou, viu? Aê. Aí é benefício Laura, duplo, né? Muito bem. Muito bom. Depois eu combino a entrega direitinho, tá bom? Tá bom, obrigada. Gente, obrigada. Nanete, a gente não vai te ver? Olha lá, Janete. Os alunos querem, né? Obrigada pelo convite. Parabéns todo mundo. Lindo trabalho. Obrigada, Saudades Janete. de vocês. Que bom que você está aqui. Parabéns. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Adorei o livro. Que bom, a gente fica feliz. Eu falei para a Laura, tô torcendo aqui que você vai ganhar. Aí os pais também participavam. Pode, muito bom. Obrigada, gente. Obrigada, alunas. Parabéns. Obrigada, familiares. Obrigada, Janete, pelo prestígio. Julie, professora Kátia, Alexandre, que passou por aqui. É isso, gente. Se Thaís, Ana Marta... eu só quero agradecer aos presentes, especialmente aos meus queridos alunos. E obrigada mesmo, gente. Vocês arrasaram. A gente se vê amanhã. Um beijo para vocês. Vou descansar. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau. Senhora, tem que vir para a escola para dar aula para gente. Estou com saudade. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, 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 tchau.